A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo,
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar a descrição, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Dá início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live, de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos... Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando nas minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações. Vamos aqui na oração de número 10, que diz assim: Nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para enviar o Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo e que prevaleça o Espírito Santo em nossas vidas e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo caia por terra todo espírito do mal e maligno. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Escolha agora aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Salmos, contém 150 capítulos.
Livro de Salmos contém 150 capítulos. Capítulo 119, mas somente nos versículos 161 a 168. Salmos 119, mas somente nos versículos 161 a 168. Vamos aqui no livro de Salmos. Vamos aqui, Salmos capítulo 119, que fala considerações sobre a lei de Deus. Nos versículos 161, 162 e 163, diz assim: Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Folgo com a tua palavra, com aquele que acha um grande despojo. Abomino e aborreço a falsidade, porém amo a tua lei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué contém 24 capítulos. Vamos aqui no livro de Josué, capítulo 6, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Josué, capítulo 6. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 6 contém 27 versículos, que diz assim: a destruição de Jericó. Nos versículos 6, 7 e 8. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como José dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Esdras, contém 10 capítulos. Livro de Esdras contém 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esdras. Capítulo 3 do livro de Esdras, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Esdras, capítulo 3, contém 13 versículos, que diz assim: o altar é levantado. Nos versículos 3, 4 e 5. E firmaram o altar sobre as suas bases, mesmo tendo medo dos povos vizinhos, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor. Holocaustos pela manhã e à tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos. Como está escrito, ofereceram holocaustos cada dia por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu lugar, cada coisa em seu dia. E depois disto, o holocausto contínuo, os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Livro de 2 João, contém apenas um capítulo. Livro de 2 João, um capítulo.
2 João, um capítulo, contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 6, 8 e 9. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito contém 3 capítulos. Tito, capítulo 2. Para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Tito, capítulo 2, contém 15 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando instruções para o ministério de Tito, nos versículos 5, 6 e 7. A serem moderadas cartas, boas donas de casas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em tudo te dar, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum contém 3 capítulos. Naum, capítulo 2. Para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Naum, capítulo 2, contém 13 versículos, que diz assim: o exército do Senhor contra Nínive. Nos versículos 9, 10 e 11. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem fim as provisões, riquezas há, de todo gênero de bens eles enegrecem. Onde está agora o covil dos leões e as pastagens dos leãozinhos? E igrejas virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 63. Vamos aqui na denúncia de número 63, que diz assim: muita atenção nessa denúncia de número 63, dentre as mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Atenção com cada uma das 9 atividades que nós vamos apresentar, porque para você fazer ou interagir com elas, tem princípios, regras e ornamentos diferentes uns dos outros, e para praticar essas 9 atividades nos templos, as igrejas que têm de estar sob a autoridade da linhagem de sumo sacerdote e sacerdote. As 9 atividades são culto, orar, oração, pedir, invocar, suplicar, fazer prova, confessar e fazer voto. E atenção, são 12 atividades e elementos dos sacerdotes nas atividades de trabalhos no templo, sendo eles santo, santidade, consagração, purificação, santificação, sacrifício, perfeição, libertação, perdão, dons, unção e a palavra contra o mal.
sendo tudo isso como está escrito na Bíblia Sagrada. E somente onde há essas duas autoridades da linhagem sacerdotal, sumo sacerdote e sacerdote, que pode haver ofertas e dízimos. Examine com muita atenção e cuidado os livros a seguir. 1 João, capítulo 2, nos versículos 20 e 27, 1 Crônicas 6, 32, Hebreus 5, de 1 a 14, com foco no versículo 10 a 14, Isaías 61, do 6, Levítico 3, do 1 ao 7, Levítico 16, do 8 a 10, Mateus 5, 23 e 24, Lucas 11, 41 e 42. Perdão. E se você, ou quem você trouxer até nós, das 12 igrejas virtuais que provaram na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, e que o seu segmento religioso de fé em igreja pode exercer essa atividade e atitude sem ter essas duas autoridades espirituais na linhagem sacerdotal, e mesmo assim não vai estar adulterando o livro de Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro, se provar isso na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 24, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 18. Oração de número 18 diz assim: Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruída toda obra desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus o Cristo. E haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, nos purificando e nos libertando de todo o mal que possa estar nos desanimando, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Saiu agora o rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14 e rebanho de capítulo 19. Nos versículos 16, 17 e 18 diz assim: E no manto e na sua coxa tem: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comas a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e de número 19, ímpar. Vamos meditar aqui no livro. Ler. Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico contém 27 capítulos. Levítico, capítulo 18 para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Levítico, capítulo 18. Contém 30 versículos que diz assim: relações e casamentos proibidos. Nos versículos 2, 3 e 4.
Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitantes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para o qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei conforme os meus juízos e os meus estatutos, guardarei para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e de número 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías, 66 capítulos. Capítulo 1 do livro de Isaías, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Isaías, capítulo 1. Contém 31 versículos, que diz assim: o convite da graça. Nos versículos 22, 23 e 24 diz assim: a tua prata virou escória, e o teu vinho ficou aguado. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o seu suborno e anda atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Portanto, porquanto, diz o Senhor, Deus dos exércitos, o forte de Israel, a consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem manipulação ou sentimento do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente, sorteando os livros e os capítulos para a sua meditação. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Romanos capítulo 6 para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Romanos capítulo 6 contém 23 versículos, que diz assim: podemos pecar livremente? Nos versículos 17, 18 e 19. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Fala com o homem pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares contém 8 capítulos. Capítulo 7 do livro de Cantares. Cantares, no capítulo 7, Cantares de Salomão, diz assim, contém 13 versículos.
nos versículos 2, 3 e 4. O teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre como um montão de trigo, cercado de lírios. Os teus 2 seios como 2 filhos gêmeos da corça. O teu pescoço como a torre de marfim. Os teus olhos como as piscinas de Herbon, junto à porta de Bet-Rabim. O teu nariz como torre do Líbano, que olha para Damasco. Vamos aqui ao último número de rebanho agora. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas, 36 capítulos. Perdão. 2 Crônicas, capítulo 8. Para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. 2 Crônicas, capítulo 8, contém 18 versículos, que diz assim, fala sobre as ofertas de Salomão. 12, 13 e 14. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor, que tinha edificado diante do pórtico. E isto segundo a ordem de cada dia, fazendo ofertas conforme o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas e nas solenidades, 3 vezes no ano, na festa dos pães não fermentados, na festa das semanas e na festa das tendas. Também conforme a ordem de Davi, seu pai, designou as turmas dos sacerdotes para seus ministérios, como também as dos levitas acerca dos seus cargos, para louvarem e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque assim tinha mandado Davi, homem de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma denúncia que nossos canais e igrejas virtuais estão apresentando, mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A denúncia de número 62. Vamos aqui na denúncia de número 62, que diz assim: muita atenção com essa denúncia de número 62, dentre as mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Muita atenção com o culto que você tem que fazer com alegria e é em espírito e em verdade. João 4, do 21 a 26. O culto tem que ser racional. Romanos 12, de 1 a 8, foco de 1 a 3. E como está escrito na Bíblia Sagrada, para o culto ser verdadeiro, porque se não é verdadeiro, o culto então é mentiroso. Atenção, lembre-se que na igreja, quem mente ou acrescenta ou omite tem pragas e maldições e também é filho do diabo. João 8, 42 a 45 e Apocalipse 22, 18 e 19. Prove na Bíblia Sagrada que o seu segmento espiritual religioso de fé em igreja não está adulterando nem omitindo nenhum dos livros citados nessa denúncia e que as afirmações das 12 igrejas virtuais são mentiras e recebam um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro, se provar isso na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 23, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui a mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 8. Vamos aqui na oração de número 8, que diz assim: Senhor Deus, haja boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai agora todo espírito imundo onde está chegando essa palavra, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24
pois no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogma, sem manipulação ou sentimento e emoções do ser humano nenhuma. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o livro de Atos, contém 28 capítulos. Atos, 28 capítulos. Capítulo 24 do livro de Atos. Atos 24 contém 27 versículos. A defesa perante Félix, nos versículos 8, 9 e 10. Mandando os seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando, poderás entender tudo o que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo seres estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhes o presidente sinal que falasse, respondeu, porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz. Contanto, melhor ânimo respondo por mim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Filipenses, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Filipenses. Contém 30 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo recomendando de Epafrodito, a recomendação de Epafrodito, que diz assim nos versículos 25, 26 e 27. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, a vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muita saudade de vós todos e estava muitos angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 8 do livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 8. Contém 18 versículos, que fala sobre diversas vitórias de Davi. Nos versículos 7, 8 e 9. E Davi tomou os escudos de ouro que haviam com os servos de Adadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Beta e de Berotai, cidades de Adadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel, 12 capítulos. Capítulo 4 do livro de Daniel. Capítulo 4 do livro de Daniel. Capítulo 4 do livro de Daniel contém 37 versículos, que diz assim: Daniel interpreta o sonho, nos versículos 24, 25 e 26. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei meu senhor, a saber, lançar-te-ão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer ervas como os bois, serão molhados do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti.
até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que queixassem o tronco com as raízes da árvore, o seu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Obadias, um capítulo. Obadias, um capítulo. Contém 21 versículos. Que diz assim, fala sobre a destruição de Edom. No versículo 1, 2 e 3. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado entre as nações um emissário dizendo, levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas da sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derrubará em terra? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Capítulo 16 do livro de Ezequiel. Capítulo 16 contém 63 versículos, que diz assim, fala sobre sua condenação. Nos versículos 35, 36 e 37. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová, porquanto se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições, com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações e do sangue de teus filhos que lhe destes. Portanto, eis que ajuntarei a todos os teus amantes, com os quais te deleitastes, como também a todos os que amastes, com todos os que odiastes, e ajuntá-lo-eis contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração. Oração de número 1. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Diz assim na oração de número 1. Senhor Deus, haja agora a expulsão de todo espírito imundo através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Que estiver nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, sai agora esse mal e toda palavra irá se cumprir. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Não esqueçam de mentalizar aí um número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui dar continuidade no sorteio. Saiu o livro de Mateus, 28 capítulos. Mateus, 28 capítulos. Capítulo 18 do livro de Mateus. Capítulo 18 contém 35 versículos, que fala assim, a parábola do servo incompassivo. Nos versículos 33, 34 e 35. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o Senhor o entregou aos atormentadores, até que passasse tudo o que devia, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Miqueias, 7 capítulos. Vamos aqui no livro de Miqueias.
capítulo 3 do livro de Miqueias. Capítulo 3 contém 12 versículos que fala sobre a crueldade dos príncipes. Nos versículos 2, 3 e 4. A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, lhes arrancarei a pele, lhes esmiuçais os ossos e os repartis como para a panela, e como cada dentro do caldeirão, carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Colossenses, 4 capítulos. Colossenses, 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Colossenses. Vamos aqui no livro de Colossenses, capítulo 4. Contém 18 versículos. O apóstolo Paulo dando outras instruções para os seus discípulos, que diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicenses. Contém 10 versículos. Ação de graças pela fidelidade dos irmãos. Nos versículos 6, 7 e 8. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós, soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Juízes, 21 capítulos. Juízes, 21 capítulos. Capítulo 18 do livro de Juízes. Juízes, capítulo 18. Capítulo 18 contém 31 versículos, que diz assim: os danitas levam o levita e os ídolos, nos versículos 20, 21 e 22. Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou a estola, os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim vieram e partiram, e os meninos, o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Saiu o livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos. Capítulo 16 do livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, contém 23 versículos, que diz assim: Davi é ungido rei de Israel. Nos versículos 2, 3 e 4. Porém disse Samuel, como rei, como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás
a Jessé, ao sacrifício, eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live, para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher um número para agora o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração, sem dogmas, sem manipulação ou sentimento do ser humano. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então escolha aí o seu número de 1 a 24. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolher o número 20, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 119, mas somente nos versículos 161 a 168. Número 3, Josué, capítulo 6. Número 2, Esdras, capítulo 3. Se você escolher o número 9, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Número 12, Tito, capítulo 2. Número 16, Naum, capítulo 2. Número 14, Apocalipse, capítulo 19. Número 21, Levítico, capítulo 18. Número 4, Isaías, capítulo 1. Número 13, Romanos, capítulo 6. Número 1, Cantares, capítulo 7. Número 8, 2 Crônicas, capítulo 8. Número 7, Atos, capítulo 24. Número 23, Filipenses, capítulo 2. Número 18, 2 Samuel, capítulo 8. 19, Daniel, capítulo 4. 15, Obadias, capítulo 1. Se você escolheu o 10, vai meditar no livro de Ezequiel 16. Número 24, Mateus, capítulo 18. Número 17, Miqueias, capítulo 3. Número 5, Colossenses, capítulo 4. Número 22, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Número 6, Juízes, capítulo 18. E número 11, 1 Samuel, capítulo 16. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem
além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando um contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. Toda honra, toda glória seja dada mais e mais ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus nessa live para poder nos conduzir da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado sempre será o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de cada um de vocês, que vocês possam ser muitíssimos abençoados mais e mais pelo nosso Senhor Deus e pelo Espírito Santo, que nos conduz da melhor forma e melhor maneira. E não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, levando a palavra do Senhor Deus sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma, somente as Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço imensamente a todos vocês mais uma vez e aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluias e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. E aguardo vocês nas nossas próximas lives.